Capítulo 8. A autoridade e o aventureiro. O último capítulo se preocupou com a asserção de que a ortodoxia não é somente, como muitas vezes alardeado, o único guardião seguro da moralidade ou da ordem, mas também o único guardião lógico da liberdade, da inovação e do avanço. Se queremos derrubar o opressor próspero, não podemos fazê-lo com a nova doutrina da perfectibilidade humana, mas o podemos com a antiga doutrina do pecado original. Se queremos desenraizar crueldades costumeiras ou elevar populações degeneradas, não podemos fazê-lo com a teoria de que a matéria precede a mente, mas o podemos com a teoria sobrenatural de que a mente precede a matéria. Se queremos especialmente despertar as pessoas para a vigilância social e a incansável busca da prática caridosa, não podemos ajudar muito insistindo sobre o Deus imanente e a luz interior, pois essas são as melhores razões para o contentamento, mas podemos ajudar muito insistindo sobre o Deus transcendente e seu brilho esvoaçante e fugidio, pois isso indica o descontentamento divino. Se desejamos afirmar a ideia do equilíbrio generoso contra a terrível aristocracia, devemos ser instintivamente trinitários e não unitários. Se desejamos que a civilização europeia seja a um só tempo ataque e resgate, devemos insistir que as almas estão em perigo real, e não dizer que o perigo é irreal em última instância. E se desejamos exaltar os párias e os crucificados, devemos preferir pensar que um Deus verdadeiro foi crucificado em vez de um mero sábio ou herói. Acima de tudo, se queremos proteger os pobres, devemos defender regras fixas e dogmas claros. As regras da casa ocasionalmente jogam a favor do membro pobre. O arbítrio da casa está sempre do lado do membro rico. E chegamos agora à questão crucial que verdadeiramente encerra todo o assunto. Um agnóstico razoável, se chegou a concordar comigo até agora, pode com justiça se voltar para mim e dizer: você descobriu uma filosofia prática na doutrina da queda, muito bem. Descobriu um lado da democracia que hoje é perigosamente negligenciado, sabiamente afirmado no pecado original, muito bem. Descobriu uma verdade na doutrina do inferno, cumprimento-o. Está convencido que os adoradores do Deus pessoal olham para fora e são progressistas, cumprimento-os. Mas mesmo supondo que essas doutrinas realmente incluem essas verdades, por que não pode ficar com as verdades e abandonar as doutrinas? Dado que toda a sociedade moderna confia demais nos ricos, por que não aceita a fraqueza humana? Dado que as grandes eras ortodoxas tiveram uma grande vantagem acreditando na queda, porque tinham espaço para a fraqueza humana, por que você não pode simplesmente dar espaço sem acreditar na queda? Se descobriu que a ideia da condenação eterna representa uma ideia saudável de perigo, por que não ficar simplesmente com a ideia do perigo e deixar de lado a ideia da condenação eterna? Se você enxerga o núcleo do senso comum na casca da ortodoxia cristã, por que não pode ficar com o núcleo e abandonar a casca? Por que não pode, para usar a cantilena dos jornais que eu, como um estudioso altamente agnóstico, tenho um pouco de vergonha de usar, simplesmente ficar com o que é bom no cristianismo, o que pode definir como valioso, o que pode compreender, e abandonar todo o resto, todos os dogmas absolutos que são por sua própria natureza incompreensíveis? Essa é a verdadeira questão, a última questão, e é um prazer tentar respondê-la. A primeira resposta consiste simplesmente em dizer que eu sou um racionalista. Gosto de ter alguma justificativa intelectual para as minhas intuições. Se trato o homem como um ser decaído, é intelectualmente conveniente acreditar que ele caiu e descobrir, por alguma estranha razão psicológica, que consigo lidar melhor com o exercício do livre-arbítrio de um homem se acredito que ele o possui. Mas sobre esse assunto sou ainda mais definitivamente racionalista. Não proponho transformar este livro em uma apologética cristã comum. Contentar-me-ia encontrar os inimigos do cristianismo nessa arena mais óbvia em qualquer outra ocasião. Aqui só forneço um relato do crescimento da minha própria certeza espiritual. Mas posso fazer uma pausa para observar que quanto mais investiguei os meros argumentos abstratos contra a cosmologia cristã, mais passei a vê-los sob uma luz negativa. Quero dizer que, tendo descoberto que a atmosfera moral da encarnação era parte do senso comum, olhei então para os argumentos intelectuais bem estabelecidos contra a encarnação e descobri que todos eram parte do nonsense comum. Para que não se considere que o argumento sofre pela ausência da apologética comum, irei resumir aqui muito brevemente meus próprios argumentos e conclusões sobre a verdade puramente objetiva ou científica do assunto. Se me for perguntado, como uma questão puramente intelectual, o porquê de minha crença no cristianismo, só posso responder: pela mesma razão que um agnóstico inteligente descrê no cristianismo.
Acredito racionalmente através das evidências, mas as evidências, tanto em meu caso como no do agnóstico inteligente, não estão nessa ou naquela demonstração alegada, mas sim numa enorme acumulação de fatos pequenos, mas unânimes. O secularista não deve ser culpado porque suas objeções ao cristianismo são uma miscelânea, e até mesmo uma miscelânea contraditória. É precisamente essa evidência confusa que convence a mente. Quero dizer que um homem pode ficar bem mais convencido de uma filosofia por um livro, uma batalha, uma paisagem e um velho amigo do que por 4 livros. O próprio fato de que as coisas são de tipos diferentes aumenta a importância de sua convergência em uma mesma conclusão. Agora, a rejeição ao cristianismo do homem educado médio de nossos tempos é quase sempre, para lhe fazer justiça, feita dessas experiências soltas, mas vivas. Só posso dizer que minhas evidências para o cristianismo são do mesmo tipo vívido, mas variado, das evidências contra ele. Pois quando olho para essas várias verdades anticristãs, simplesmente descubro que nenhuma delas é verdadeira. Descubro que a verdadeira onda e força dos fatos flui para o outro caminho. Tomemos os exemplos. Muitos homens modernos sensíveis abandonaram o cristianismo sob a pressão de 3 convicções convergentes. Primeiro, que os homens, com sua forma, estrutura e sexualidade, são, no fim das contas, muito semelhantes às bestas, uma mera variedade do reino animal. Segundo, que a religião primitiva emergiu da ignorância e do medo. Terceiro, que os sacerdotes frustraram as sociedades com sua amargura e tristeza. Esses 3 argumentos anticristãos são muito diferentes, mas são todos bastante lógicos e legítimos, e todos convergem. A única objeção a eles, descobri, é que são todos falsos. Se você deixa de olhar para livros sobre bestas e homens, e começa a olhar para bestas e homens, se você tiver algum humor ou imaginação, algum senso do farsesco e do frenético, observará o fato surpreendente do quanto o homem é diferente das bestas, e não o quanto são semelhantes. É a escala monstruosa dessa divergência que exige uma explicação. Que os homens e bestas sejam semelhantes é, em certo sentido, um truísmo, mas que sendo tão semelhantes, sejam também tão insanamente diferentes é um choque e um enigma. Que um macaco tenha mãos é bem menos interessante para o filósofo do que o fato de que, tendo mãos, ele nada faz com elas. Não joga dominó ou toca o violino, não esculpe o mármore ou tosa o carneiro. As pessoas falam da arquitetura bárbara e da arte degradada, mas os elefantes não constroem templos colossais de marfim, nem mesmo no estilo rococó. Os camelos não pintam nem mesmo quadros ruins, apesar de estarem equipados com material para muitos pincéis. Os pelos dos camelos eram usados na China antiga para a fabricação de pincéis. Certos sonhadores modernos dizem que as formigas e as abelhas têm uma sociedade superior à nossa. Eles têm de fato uma civilização, mas essa mesma verdade só nos lembra que é uma civilização inferior. Quem já descobriu um formigueiro decorado com estátuas de formigas celebradas? Quem já viu uma colmeia esculpida com a imagem das estátuas das belíssimas rainhas de outrora? O grande abismo entre os homens e as outras criaturas pode ter uma explicação natural, mas é um abismo. Falamos de animais selvagens, mas o homem é o único animal selvagem. Foi o homem que se rebelou. Todos os outros animais são domesticados, seguem a severa respeitabilidade da tribo ou do tipo. Todos os outros animais são domésticos, somente o homem sempre não o é, seja como um devasso ou um monge. Dessa forma, essa primeira razão superficial para o materialismo, se se trata de alguma coisa, é uma razão para o oposto, exatamente onde a biologia termina, que começa toda a religião. O mesmo se passa se examina o segundo dos 3 argumentos racionalistas, o argumento de que tudo o que chamamos de divino começa nas trevas e no terror. Quando realmente tentei examinar o fundamento dessa ideia moderna, simplesmente descobri que ela não existia. A ciência nada conhece sobre o homem pré-histórico, pela excelente razão de que ele é pré-histórico. Alguns poucos professores escolheram conjecturar que coisas como o sacrifício humano já foram um dia inocentes e gerais, e que gradualmente diminuíram, mas não há evidência direta disso, e a pequena quantidade de evidência indireta leva para o caminho contrário. Nas lendas mais primitivas que temos, como as lendas de Isaac e de Ifigênia, o sacrifício humano não é introduzido como algo antigo, mas sim como algo novo, uma estranha e horrível exceção obscuramente exigida pelos deuses. Menção ao sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Ifigênia, na mitologia grega, era filha do rei Agamenon e da rainha Clitemnestra. Por uma ofensa de Agamenon, a deusa Artemis ordena que ele sacrifique sua filha Ifigênia para garantir a viagem tranquila dos navios gregos até Troia. Em algumas versões, Ifigênia é sacrificada em Aulis, e em outras é salva do sacrifício,
encontrando depois disso seu irmão Orestes. A história nada diz, e todas as lendas dizem que a Terra era mais gentil nos tempos primitivos. Não há nenhuma tradição do progresso, mas toda a raça humana tem uma tradição da queda. Mas, de forma realmente divertida, a própria disseminação da ideia é usada contra sua autenticidade. Homens instruídos literalmente dizem que essa calamidade pré-histórica não pode ser verdadeira, porque toda a raça humana guarda sua memória. Não posso acompanhar a velocidade desses paradoxos. E se tomarmos o terceiro exemplo, a visão de que os sacerdotes obscurecem e amarguram o mundo, o mesmo se passa. Não há fundamento. Olho para o mundo e simplesmente descubro que eles não fazem isso. Aqueles países na Europa que ainda são influenciados por sacerdotes são exatamente os países onde ainda há canto, dança, vestidos coloridos e arte ao ar livre. A doutrina e a disciplina católica podem ser muros, mas são os muros de um jardim festivo. O cristianismo é a única moldura que preservou o prazer do paganismo. Podemos imaginar algumas crianças brincando no topo plano e gramado de alguma ilha montanhosa dos mares. Enquanto houver um muro ao redor do precipício, elas poderiam se lançar em cada jogo frenético e tornar o lugar mais barulhento dos jardins de infância. Mas os muros foram derrubados, deixando exposto o perigo do precipício. Elas não caíram, mas quando seus amigos retornaram, estavam todos reunidos e aterrorizados no centro da ilha, e sua canção havia cessado. Assim, esses três fatos da experiência, fatos que produzem um agnóstico, são, nesta visão, totalmente virados pelo avesso. Sou obrigado a dizer, dê-me uma explicação primeiro da destacada excentricidade do homem entre as bestas. Segundo, da vasta tradição humana de uma antiga felicidade. Terceiro, da parcial perpetuação dessa alegria pagã nos países católicos. Uma explicação, no entanto, cobre todas as três. A teoria de que a ordem natural foi 2 vezes interrompida por uma explosão ou revelação que os povos agora chamam de psíquica. Um dia o céu desceu sobre a terra com um poder ou um emblema chamado imagem de Deus, pelo qual tomou o comando da natureza. E mais uma vez, quando império após império o homem se provou deficiente, o céu veio salvar a humanidade sobre a terrível forma de um homem. Isso explicaria porque a grande massa dos homens olha para trás, e o único recinto em que de alguma forma olham para frente é o pequeno continente onde Cristo instalou sua igreja. Sei que dirão que o Japão se tornou progressista, mas como isso pode ser uma resposta quando até mesmo ao dizer que o Japão se tornou progressista, só queremos dizer que o Japão se tornou europeu? Mas desejo aqui nem tanto insistir em minha explicação, mas sim em minha consideração original. Concordo com o comum homem ímpio das ruas em ser guiado por 3 ou 4 fatos estranhos que apontam conjuntamente para algo. Mas quando cheguei a examinar os fatos, sempre descobri que apontavam para uma outra coisa. Pensei em uma tríade imaginária de tais argumentos ordinários contra o cristianismo. Se essa for uma base muito estreita, fornecerei outra no calor do momento. Estes são os tipos de pensamento que em conjunto criam a impressão de que o cristianismo é algo fraco e doente. Em primeiro lugar, por exemplo, está a afirmação de que Jesus era uma criatura gentil, cordata e alheia, fazendo um mero apelo sem efetividade ao mundo. Em segundo lugar, a ideia que o cristianismo emergiu e floresceu em uma idade das trevas da ignorância, alusão à lenda negra da Idade Média, e que a Igreja nos arrastaria de volta para ela. Em terceiro lugar, está a ideia de que os povos que ainda são fortemente religiosos, ou, se preferirem, supersticiosos, povos como os irlandeses, são fracos, pouco práticos e ultrapassados. Só menciono essas ideias para afirmar a mesma coisa, que quando as investiguei independentemente descobri, não que as conclusões não eram filosóficas, mas simplesmente que os fatos não eram fatos. Em vez de investigar livros e imagens sobre o Novo Testamento, investiguei o Novo Testamento. Ali encontrei um relato, não de uma pessoa com seu cabelo partido ao meio e com as mãos unidas em clamor, mas de um ser extraordinário com lábios de trovão e atos de uma sensacional imperatividade, derrubando mesas, expulsando demônios, passando dos selvagens segredos dos ventos no isolamento das montanhas para uma espécie de terrível demagogia. Um ser que muitas vezes agia como um deus irado, e sempre como um deus. Cristo tinha até mesmo um estilo literário próprio, que não pode ser encontrado em qualquer outro lugar. Ele consiste no uso quase furioso do a fortiori. Os seus quanto mais são empilhados uns sobre os outros como castelos sobre castelos nas nuvens. A dicção usada para falar sobre o Cristo tem sido, talvez sabiamente, doce e submissa, mas a dicção usada pelo Cristo é curiosamente grandiosa
está cheia de camelos que passam pelo buraco de uma agulha e montanhas que são lançadas ao mar. Ela é igualmente terrível em seu sentido moral. Ele se intitulou a Espada de Divisão e disse aos homens que comprassem espadas e vendessem seus casacos. Que tenha usado palavras ainda mais violentas a favor da não resistência aumenta ainda mais o mistério, mas essas palavras também aumentam a violência do discurso. Nós também não podemos explicar o mistério dizendo que esse ser era louco, pois a insanidade se desenvolve usualmente através de uma linha consistente. O maníaco é geralmente o monomaníaco. Aqui devemos lembrar a difícil definição do cristianismo já dada. O cristianismo é o paradoxo sobre-humano pelo qual duas paixões opostas podem brilhar lado a lado. A única explicação da linguagem dos evangelhos que realmente a explica é que se trata de uma observação daquele que de uma altura sobrenatural contempla alguma surpreendente síntese. Enfrentarei agora o próximo exemplo oferecido, a ideia de que o cristianismo pertence à Idade das Trevas. Aqui não me satisfaz em ler as generalizações modernas. Li um pouco da história. E na história descobri que o cristianismo, longe de pertencer à Idade das Trevas, foi o único caminho na Idade das Trevas que não era escuro. Foi uma ponte brilhante conectando duas civilizações brilhantes. Se alguém disser que a fé emergiu na ignorância e na selvageria, a resposta é simples. Isso não ocorreu. Ela emergiu na civilização mediterrânea, no alto verão do Império Romano. O mundo estava infestado de céticos, e o panteísmo era tão claro quanto o sol no momento em que Constantino uniu a cruz ao mastro romano. Referência ao Edito de Milão, no qual foi concedido aos cristãos um tratamento benevolente em todo o Império Romano. É perfeitamente verdadeiro que logo depois a nau afundou, mas é bem mais extraordinário que tenha voltado a emergir na superfície, com nova pintura e brilhando, com a cruz ainda no topo. Foi essa a incrível realização da religião, transformou um naufrágio em um submarino. A arca sobreviveu sob a pressão das águas, depois de termos sido enterrados sob os escombros das dinastias e clãs. Emergimos e lembramos Roma. Se nossa fé tivesse sido uma simples moda do império decadente, moda teria seguido moda no crepúsculo. E se a civilização tivesse algum dia reemergido, e muitas nunca o fizeram, teria sido sobre algum novo estandarte bárbaro. Mas a igreja cristã foi a última vida da antiga sociedade e também a primeira vida da nova sociedade. Ela se acercou dos povos que estavam esquecendo como fazer um arco e os ensinou a inventar um arco gótico. Em uma palavra, a coisa mais absurda que podia ser dito da igreja é aquela que todos já ouvimos sendo dita. Como podemos dizer que a igreja deseja nos levar de volta à Idade das Trevas? A igreja foi a única coisa que de fato nos tirou dela. Acrescentei a essa segunda trindade de objeções um exemplo ocioso tirado daqueles que sentem que povos como os irlandeses são enfraquecidos ou estagnados pela superstição. Só o acrescentei por ser um caso peculiar de uma afirmação factual que comprovadamente é a afirmação de uma falsidade. Disse constantemente dos irlandeses que não são práticos, mas se nos abstermos por um momento de olhar para o que é dito sobre eles e olharmos para o que é feito por eles, veremos que os irlandeses não somente são práticos, mas são bastante exitosos. A pobreza de seu país e a tutela de seus membros são simplesmente as condições de trabalho que receberam, mas nenhum outro grupo no Império Britânico fez tanto em semelhantes condições. Os nacionalistas irlandeses foram a única minoria que já teve êxito em desviar fortemente todo o parlamento britânico de seu caminho usual. Os camponeses da Irlanda foram os únicos miseráveis das ilhas que forçaram a expulsão de seus mestres. Esse povo, que dizemos está infestado de sacerdotes, é o único povo da Grã-Bretanha que não será desinfetado de suas terras. E quando passei a olhar para o real caráter irlandês, o caso era o mesmo. Eles têm o melhor desempenho nas profissões especialmente duras, a metalurgia, a advocacia e o exército. Em todos esses casos, portanto, voltei à mesma conclusão. O cético estava certo em seguir os fatos, mas não tinha olhado para os fatos. O cético é crédulo demais, acredita nos jornais ou até mesmo nas enciclopédias. Novamente, as três questões me deixaram com três questões bastante antagônicas. O cético médio desejava saber como expliquei a nota adocicada nos evangelhos, a conexão do credo com as trevas medievais e a impraticabilidade política dos cristãos celtas. Mas eu queria perguntar, e perguntar com uma intensidade que beira a urgência, o seguinte: o que é essa energia incomparável que primeiro aparece, em sua passagem pela Terra, como um julgamento vivo, essa energia que pode morrer como uma civilização decadente e ainda assim forçar a sua ressurreição dos mortos?
Essa energia que, além de tudo, pode inflamar um campesinato falido com uma fé tão fixa na justiça que o leva a conquistar o que pede, enquanto outros voltam para casa de mãos abanando, de forma que a mais indefesa das ilhas do Império pode até salvar a si mesma. Há uma resposta. A energia é verdadeiramente algo que vem de fora deste mundo. Ela é psíquica, ou ao menos, um dos resultados de uma perturbação psíquica real. A mais elevada gratidão e respeito são devidos às grandes civilizações humanas, como os antigos egípcios e os chineses atuais. Todavia, não é uma injustiça dizer que somente a Europa moderna exibiu incessantemente um poder de renovação que se repete nos menores intervalos de tempo e desce aos fatos mais minuciosos da vestimenta e da construção. Todas as outras sociedades, enfim, morrem com dignidade. Nós morremos diariamente. Estamos sempre nascendo novamente com uma obstetrícia quase indecente. Dificilmente é um exagero dizer que há na cristandade histórica uma espécie de vida antinatural. Ela poderia ser explicada como sendo uma vida sobrenatural, como um terrível galvanismo operando no que de outra forma seria um cadáver. Pois nossa civilização deveria ter morrido, de acordo com todos os paralelos e pela probabilidade sociológica, no Ragnarok do fim de Roma. Na mitologia nórdica, é uma série de eventos futuros que resultarão na morte dos grandes deuses, em grandes desastres naturais e da definitiva submersão do mundo nas águas. Depois desse fim, o mundo irá ressurgir com os deuses renascidos e os sobreviventes, e será repovoado por um casal humano sobrevivente. Num ambiente moderno ou cristão, tem o sentido do fim do mundo através do fogo. Esta é a esquisita inspiração de nosso estado. Não temos o menor direito de estar aqui. Somos todos zumbis. Todos os cristãos vivos são pagãos mortos que ainda perambulam por aí. E justamente quando a Europa estava prestes a se reunir ao silêncio da Assíria e da Babilônia, algo entrou em seu corpo. E a Europa tem tido uma estranha vida. Não é demais dizer que sempre sobressaltada, desde então. Abordei amplamente tais tríades típicas da dúvida para transmitir a asserção principal, que a minha própria defesa do cristianismo é racional, mas não é simples. É uma acumulação de fatos variados, como a atitude do agnóstico comum. Mas o agnóstico comum errou em todos os seus fatos. Ele é um descrente por uma multidão de razões, mas são todas razões falsas. Duvida porque a Idade Média foi bárbara, mas ela não foi. Porque os milagres não acontecem, mas eles acontecem. Porque os monges são preguiçosos, mas eles eram grandes trabalhadores. Porque as freiras são infelizes, mas elas são particularmente alegres. Porque a arte cristã era triste e pálida, mas ela era traçada nas cores mais peculiarmente brilhantes e esbanjava a exuberância do ouro. Porque a ciência moderna está se distanciando do sobrenatural, mas ela está se movendo rumo ao sobrenatural com a rapidez de um trem. Mas dentre esses milhões de fatos que fluem por um só caminho, há, é claro, uma questão suficientemente sólida e separada que deve ser tratada brevemente, mas por si mesma. Refiro-me à ocorrência objetiva do sobrenatural. Em outro capítulo indiquei a falácia da suposição comum de que o mundo deve ser impessoal porque ele é ordenado. Uma pessoa pode desejar tanto a ordem quanto a desordem, mas minha própria convicção positiva de que uma criação pessoal é mais concebível que o destino material é, admito, em certo sentido, indiscutível. Não chamarei isso de fé ou de intuição, pois essas palavras são misturadas com a mera emoção, e se trata de uma convicção estritamente intelectual, mas é uma convicção intelectual primária, como a certeza do eu e do valor da existência. Quem assim desejar pode, portanto, chamar minha crença em Deus de simplesmente mística. Não vale a pena brigar por essa frase. Mas minha crença de que os milagres aconteceram na história humana não é de forma alguma uma crença mística. Neles acredito baseado em evidências humanas, da mesma forma que acredito na descoberta da América. Sobre esse ponto há um fato lógico simples que somente exige ser afirmado e esclarecido. De qualquer forma surgiu uma ideia extraordinária de que os incréus consideram os milagres de forma fria e justa, enquanto os crentes os aceitam somente em conexão com algum dogma. A realidade é precisamente inversa. Os crentes em milagres os aceitam, com razão ou não, porque possuem evidências para eles. Os incréus os negam porque possuem uma doutrina que lhes é contrária. A coisa óbvia, aberta e democrática é acreditar em uma velha vendedora de maçãs quando ela dá testemunho de um milagre, assim como acreditamos na velha vendedora de maçãs quando ela dá testemunho de um assassinato. O caminho popular e direto
consiste em confiar na palavra do camponês sobre o fantasma exatamente na medida em que confiamos na sua palavra sobre o proprietário de terras. Sendo um camponês, ele provavelmente terá uma grande dose de agnosticismo saudável sobre ambos. Ainda assim, seria melhor encher o Museu Britânico com evidências proclamadas pelos camponeses e dadas em favor do fantasma. No que toca ao testemunho humano, há uma catarata estranguladora de testemunhos em favor do sobrenatural. Se você os rejeita, só pode querer dizer duas coisas. A história do camponês sobre fantasma é rejeitada, ou porque o homem é um camponês, ou porque a história é uma história de fantasma. Isto é, ou você nega o mais importante princípio da democracia, ou afirma o princípio central do materialismo, a impossibilidade abstrata do milagre. Você tem o direito de fazê-lo, mas nesse caso você é um dogmático. São os cristãos que aceitam a evidência real. São vocês, os racionalistas, que recusam a evidência real devido às limitações de seu credo. Mas não estou limitando por qualquer credo no que se refere a esse assunto. E ao olhar com imparcialidade certos milagres dos tempos modernos e medievais, cheguei à conclusão de que aconteceram. Todos os argumentos contra esses simples fatos são sempre argumentos em círculo. Se digo que os documentos medievais atestam certos milagres, tanto quanto atestam certas batalhas, eles respondem que os medievais eram muito supersticiosos. Se desejo saber em que sentido eram supersticiosos, a única resposta, em última instância, é que acreditavam em milagres. Se digo que um camponês viu um fantasma, me é dito que os camponeses são crédulos demais. Se questiono por que são crédulos, a única resposta é que enxergam fantasmas. A Islândia é impossível, porque somente marinheiros estúpidos a viram, e os marinheiros só são estúpidos porque disseram que viram a Islândia. É questão de justiça acrescentar que há outro argumento que o descrente pode racionalmente usar contra os milagres, apesar de geralmente esquecer de usá-lo. Ele pode dizer que houve em muitas histórias miraculosas uma noção de aceitação e preparação espiritual. Em suma, que o milagre só viria para os que nele acreditassem. E assim pode ser, e se o for, como poderemos elaborar um teste? Se nós estamos questionando se certos resultados se seguem à fé, é inútil repetir aborrecidamente que, se ocorrem, eles de fato seguem a fé. Se a fé é uma das condições, aquele sem fé tem um direito completamente saudável de rir, mas não tem o direito de julgar. Ser um crente pode ser, se assim quiserem, tão ruim quanto estar bêbado. Ainda assim, se estamos extraindo fatos psicológicos dos bêbados, seria absurdo deles zombar por terem estado bêbados. Suponho que estivéssemos investigando se homens nervosos realmente viram uma névoa vermelha diante de seus olhos. Suponho que 60 excelentes pais de família jurassem que quando estavam irados viram uma nuvem escarlate. Certamente, seria absurdo dizer, você admite que está virado no momento. Eles poderiam com toda razão replicar, em um coro retumbante, que, como diabos poderíamos descobrir, sem estarmos irados, se pessoas iradas veem uma nuvem vermelha? Da mesma forma, os santos e ascetas poderiam racionalmente responder. Suponho que a questão é saber se os crentes podem ter visões. Mesmo assim, se estiver interessado em visões, não faz sentido objetar ao testemunho dos crentes. O argumento ainda é circular, o antigo e longo círculo com o qual este livro começou. A questão de se saber se os milagres ocorrem é uma questão de senso comum e de imaginação histórica ordinária, não com uma questão de experimento físico definitivo. Pode-se certamente rejeitar aquele tipo de exibição pedante, bastante estúpida que fala sobre a necessidade de condições científicas em conexão com fenômenos alegadamente espirituais. Se estamos questionando se uma alma morta pode se comunicar com os vivos, é ridículo insistir que seja sob condições em que duas almas vivas e em plena posse de seus juízos nunca se comunicariam a sério. O fato de que os fantasmas preferem o escuro não refuta mais a existência de fantasmas do que o fato de que os amantes preferirem a escuridão refuta a existência do amor. Se você escolhe dizer, acreditarei que a senhora Brown chamou seu noivo de pervinca, ou qualquer outro termo simpático, se ele repetir a palavra diante de 17 psicólogos. Então responderei, muito bem, se essas são as suas condições, nunca chegará à verdade, pois ela certamente não o dirá. Pervinca é um gênero de plantas florescentes nativas da Europa, do Noroeste da África e do Sudeste da Ásia. É tanto anticientífico quanto antifilosófico se surpreender com o fato de que, em uma atmosfera pouco simpática, certas simpatias extraordinárias não surjam. É como se eu dissesse que não poderia dizer se havia neblina porque não estava suficientemente claro, como se insistisse na perfeita luz solar para ver um eclipse solar.
Como uma conclusão do senso comum, como aquelas a que chegamos sobre o sexo ou a meia-noite, sabendo muito bem que muitos detalhes devem por sua própria natureza ser escondidos, concluo que os milagres realmente acontecem. Sou forçado a isso pela conspiração dos fatos. O fato que os homens que encontram elfos ou os anjos não são os místicos e os sonhadores mórbidos, mas pescadores, fazendeiros e todos os homens que são ao mesmo tempo ressabiados e ásperos. O fato de que todos nós conhecemos homens que dão testemunho de acidentes espiritualistas, mas não são espiritualistas. O fato de que a própria ciência admite essas coisas mais e mais a cada dia. A ciência admitirá até mesmo a ascensão, se for chamada de levitação, e até mesmo a ressurreição será aceita quando surgir outra palavra para ela. Sugiro regalvanização. Mas o mais forte dos dilemas é o acima mencionado, de que essas coisas sobrenaturais nunca são negadas, exceto sob a base da antidemocracia ou do dogmatismo materialista, ou melhor, do misticismo materialista. Os céticos sempre tomam uma dessas duas posições. Ou um homem comum não merece crédito, ou um evento extraordinário não o merece. Pois espero que possamos rejeitar o argumento contra o maravilhoso retirado da mera recapitulação de fraudes, médiuns trapaceiros ou truques de magia. Isso não é um argumento de forma alguma, nem bom nem mau. Um falso fantasma refuta a realidade dos fantasmas tanto quanto uma nota bancária falsificada refuta a existência do Banco da Inglaterra. E se prova algo, trata-se da existência do banco. Dado essa convicção de que os fenômenos espirituais ocorrem, minhas evidências são complexas, mas racionais. Colidimos então com um dos maiores mares mentais de nossa época. Este foi o grande desastre do século XIX. Os homens começaram a usar a palavra espiritual como sinônimo da palavra bom. Pensaram que crescer em refinamento e imaterialidade era crescer em virtude. Quando a evolução científica foi anunciada, alguns temeram que ela encorajaria a mera animalidade. Fez muito pior, encorajou a mera espiritualidade. Ensinou os homens a pensar que tinham vindo do macaco e que estavam avançando rumo aos anjos. Mas é possível vir do macaco e ir rumo ao demônio. Um homem de gênio, bem típico daquela época de confusão, o expressou perfeitamente. Benjamin Disraeli estava certo quando disse estar do lado dos anjos. Benjamin Disraeli, 1804-1881, foi um estadista britânico do Partido Conservador que serviu 2 vezes como primeiro-ministro do Reino Unido e teve papel central na criação do Partido Conservador moderno. Seu grande antagonista liberal foi William Gladstone, e ele o estava, mas do lado dos anjos caídos. Não estava do lado do mero apetite ou da brutalidade animal, mas estava do lado do imperialismo dos príncipes do abismo, do lado da arrogância e do mistério, do desprezo de todo bem óbvio. Entre este orgulho náufrago e as elevadas humildades do céu, há, deve-se supor, espírito das mais variadas formas e tamanhos. O homem, ao encontrá-los, deve cometer os mesmos erros que comete ao encontrar quaisquer novos tipos de seres em um continente distante. Deve ser difícil a princípio saber quem manda e quem obedece. Se uma sombra emergisse do submundo e olhasse para o Piccadilly, essa sombra não entenderia muito bem a ideia da carruagem fechada usual. Piccadilly é uma rua em Westminster, Londres, famosa por seu intenso tráfego desde os tempos medievais. Suporia que o condutor era um conquistador triunfante, arrastando um cativo aprisionado. Assim, se presenciarmos fatos espirituais pela primeira vez, podemos errar sobre quem é superior. Não é suficiente descobrir os deuses. Eles são óbvios. Devemos descobrir Deus, que é o verdadeiro chefe dos deuses. Devemos ter uma longa experiência histórica em fenômenos sobrenaturais para descobrir o que são realmente naturais. Sobre essa luz considero a história do cristianismo e até mesmo de suas origens hebraicas, bem clara e prática. Não me perturbo quando me dizem que o Deus hebraico era um dentre muitos. Sei que ele era, sem a necessidade de qualquer pesquisa para dizê-lo. Jeová e Baal pareciam igualmente importantes, assim como o Sol e a Lua pareciam ser do mesmo tamanho. É só bem lentamente que aprendemos que o Sol é nosso mestre imensurável e a pequena Lua somente nosso satélite. Se acredito que é um mundo dos espíritos, devo caminhar por ele como faço no mundo dos homens, procurando por aquilo que aprecio e que acredito ser bom. Assim como procuraria água fresca no deserto, ou lenha para uma fogueira confortável no Polo Norte, também devo investigar a terra do vazio e da visão até que encontre algo fresco como a água e confortante como o fogo, até que encontre algum lugar na eternidade, onde estou literalmente em casa. E só há um lugar como esse a ser descoberto. Já disse o suficiente para mostrar,
a qualquer um que considere uma explicação essencial, que tenho, na arena comum da apologética, uma base para a crença. Nos registros puros da experiência, se forem avaliados democraticamente sem desprezo ou favorecimento, há evidência, primeiro, de que milagres acontecem e, segundo, de que os milagres mais nobres pertencem à nossa tradição. Mas não pretenderei que essa curta discussão seja minha verdadeira razão para aceitar o cristianismo, em vez de simplesmente me apropriar da bondade moral do cristianismo, como faria com a do confucionismo. Tenho uma base muito sólida e central para me submeter ao cristianismo como uma fé, em lugar de meramente escolher suas pequenas pílulas de sabedoria como se tratasse de um método. E trata-se do seguinte, que a igreja cristã, em sua relação prática com minha alma, é como uma professora viva e não algo morto. Não somente me ensinou ontem, mas certamente irá me ensinar amanhã. Um dia subitamente vi o sentido da forma da cruz. Algum dia verei subitamente o sentido da forma da mitra. Numa bela manhã vi por que as janelas eram protuberantes. Em alguma bela manhã poderei ver por que os padres faziam a barba. Platão disse uma verdade, mas Platão está morto. Shakespeare nos maravilhou com uma imagem, mas Shakespeare não mais nos maravilhará. Mas imagine o que seria viver com esses homens ainda vivos, saber que Platão poderia surgir com uma conferência original amanhã, ou que a qualquer momento Shakespeare poderia nos despedaçar com uma única canção. O homem que vive em contato com o que acredita ser uma igreja viva é um homem que sempre espera encontrar Platão e Shakespeare no próximo café da manhã. Só existe um outro paralelo dessa posição, e é o paralelo da vida em que todos começamos. Quando seu pai te dizia, caminhando pelo jardim, que as abelhas picavam, que as rosas tinham uma doce fragrância, você não falava em extrair o que havia de bom em uma filosofia. Quando as abelhas picavam, não diziam que era uma coincidência divertida. Quando a rosa exalava sua doçura, você não dizia, meu pai é um símbolo bárbaro e rude, que conserva, talvez inconscientemente, a verdade delicada e profunda de que as flores têm deliciosas fragrâncias. Não, você acreditou no seu pai porque descobriu que ele era uma fonte viva de fatos, algo que realmente sabia mais do que você, que diria a verdade amanhã, assim como hoje. E se isso era verdadeiro de seu pai, era ainda mais verdadeiro de sua mãe, ao menos era verdadeiro da minha, a quem esse livro é dedicado. Hoje, quando a sociedade se agita futilmente sobre a sujeição das mulheres, ninguém ousa dizer o quanto cada homem deve à tirania e ao privilégio das mulheres, ao fato de que elas dominam completamente a educação até o dia em que a educação se torna fútil, pois um rapaz só é mandado para a escola quando já é tarde demais para lhe ensinar algo. A educação real já se realizou e, graças a Deus, ela é quase sempre feita por mulheres. Todo homem é afeminado pelo simples fato de ter nascido. Fala-se muito de mulheres masculinizadas, mas todo homem é um homem afeminado. E se algum dia os homens marcharem para Westminster para protestar contra esse privilégio feminino, não me juntarei à sua procissão, pois lembro com plena certeza deste fato psicológico fixo. No preciso tempo em que mais estive sob a autoridade de uma mulher, mais plena era minha vida de aventuras e de paixão. Exatamente porque quando minha mãe dizia que as formigas mordem, elas realmente mordiam, e porque a neve realmente vinha no inverno, como ela disse. Por isso e muito mais, o mundo inteiro era para mim uma terra encantada cheia de deleites maravilhosos. Era como viver na época dos antigos hebreus, em que profecia após profecia se realizava. Quando criança saí para o jardim, e na minha perspectiva, se tratava de um lugar terrível precisamente porque tinha recebido orientações sobre ele. Se não tivesse qualquer orientação, ele não seria terrível, mas sim insípido. Um simples sertão ermo e sem sentido não é nem mesmo impressionante. Mas o jardim da infância era fascinante, exatamente porque tudo tinha um sentido fixo que poderia ser descoberto no tempo devido. Eu poderia descobrir centímetro por centímetro qual era o objetivo da feiosa forma chamada enxada, ou formar uma nebulosa conjectura sobre o porquê de meus pais terem um gato. Desta forma, desde que aceitei a cristandade como uma mãe, e não meramente como um exemplo fortuito, descobri a Europa e o mundo uma vez mais como um pequeno jardim, onde fitei as formas simbólicas do gato e da enxada. Voltei a olhar para tudo com a antiga ignorância élfica, cheio de expectativas. Determinado rito ou doutrina pode parecer tão feio e extraordinário quanto uma enxada, mas descobri por experiência que essas coisas levam de alguma forma a relva e as flores.
Um clérigo pode aparentemente ser tão inútil quanto um gato, mas também é tão fascinante quanto, pois deve existir uma estranha razão para sua existência. Dou um exemplo dentre 100. Não tenho qualquer apreço instintivo pelo entusiasmo com a virgindade física, que tem certamente sido uma nota do cristianismo histórico. Mas quando deixo de olhar para mim e olho para o mundo, percebo que esse entusiasmo não é somente uma nota do cristianismo, mas também do paganismo, uma nota da natureza humana superior em muitas esferas. Os gregos sentiram o valor da virgindade quando esculpiram Artemis, deusa grega da caça, dos animais selvagens, do parto, da virgindade e protetora das moças jovens. Era usualmente descrita como filha de Zeus e Leto. Os romanos, quando cobriam as vestiais, e as piores e mais selvagens das grandes peças elisabetanas se aferravam à pureza literal da mulher como um dos pilares centrais do mundo. Acima de tudo, o mundo moderno, mesmo quando ridiculariza a inocência sexual, se lançou numa generosa idolatria da inocência sexual, na grande adoração moderna das crianças. Pois qualquer homem que não ama as crianças concordará que sua beleza peculiar é ferida por qualquer traço do sexo físico. Diante de toda essa experiência humana, aliada à autoridade cristã, simplesmente concluo que estou errado, e a igreja certa, ou melhor, que eu sou um desertor, enquanto a igreja é universal. A igreja exige todos os tipos, ela não pede ou exige que eu seja celibatário, mas aceita o fato de que não tenho qualquer apreciação pelos celibatários, como aceito o fato de que não tenho ouvido para a música. A melhor experiência humana se volta contra mim, assim como se passa no tocante a Bar. O celibato é uma flor no jardim de meu pai, cujo nome doce ou terrível não me foi dito, mas algum dia isso pode acontecer. Essa é, portanto, finalmente, minha razão para aceitar a religião e não simplesmente as verdades seculares e espaças extraídas da religião. Cheguei a esse ponto não simplesmente porque a religião disse que esta ou aquela verdade, mas porque se revelou como uma coisa que sempre diz verdades. Todas as outras filosofias dizem coisas que claramente parecem ser verdadeiras, mas somente esta filosofia disse repetidamente o que é verdadeiro, e não aquilo que simplesmente parece ser verdadeiro. É o único dentre todos os credos que convence onde não é atrativo. Mostra-se cheio de razão, como um pai no jardim. Os teosofistas, por exemplo, pregarão uma ideia obviamente atrativa como a reencarnação, mas, se aguardarmos por seus resultados lógicos, chegamos à arrogância espiritual e à crueldade das castas. Pois se um homem é um mendigo, devido a seus pecados pré-natais, as pessoas tenderão a desprezar o mendigo. O cristianismo prega uma ideia obviamente pouco atrativa, como o pecado original, mas quando aguardamos por seus resultados, vemos que são os Páfios e a Irmandade, e uma trovoada de alegria e compaixão, pois é somente com o pecado original que podemos novamente ter compaixão do mendigo e desconfiar do rei. Os cientistas oferecem-nos a saúde, um benefício óbvio. É somente depois que descobrimos que por saúde eles querem dizer a escravidão ao corpo e ao tédio espiritual. A ortodoxia faz com que saltemos à beira do inferno. E somente depois que percebemos que o salto foi um exercício atlético altamente benéfico à nossa saúde. É só tardiamente que percebemos que o perigo é raiz de todo drama e romance. O mais forte argumento para a graça divina é simplesmente sua indelicadeza. As partes impopulares do cristianismo se mostram, após um exame mais detido, como os esteios do povo. O anel exterior do cristianismo é uma rígida guarda de abnegações éticas e sacerdotes profissionais, mas no interior dessa guarda desumana descobre-se a velha e boa vida humana, dançando como uma criança e bebendo vinho como os homens, pois o cristianismo é a única moldura para a liberdade pagã. Mas na filosofia pagã, o caso é o oposto. É o anel exterior que é obviamente artístico e emancipado, e o desespero está no interior. E seu desespero consiste em não acreditar realmente na existência de algum sentido no universo. Portanto, não pode esperar descobrir qualquer romance, pois eles não teriam enredos. Um homem não pode esperar aventuras na terra da anarquia, mas pode esperar muitas aventuras e viajar pela terra da autoridade. Não é possível encontrar sentido numa selva de ceticismo, mas um homem que caminhar por uma floresta de doutrina e planos irá descobrir cada vez mais sentidos. Nela tudo tem uma história por trás, como as ferramentas ou pinturas na casa de meu pai, pois é a casa de meu pai. Começo onde terminei, no fim certo. Adentrei enfim o portão de toda boa filosofia. Cheguei à minha segunda infância, mas esse universo cristão mais amplo e mais aventureiro tem uma última marca que é difícil de ser expressa. Todavia, tentarei expressá-la como uma conclusão de todo o assunto.
Todos os argumentos reais sobre a religião giram ao redor da questão de saber se um homem que nasceu de cabeça para baixo poderá reconhecer que se encontra de pé. O paradoxo primário do cristianismo é que a condição ordinária do homem não é a sua condição sã ou razoável, que a própria normalidade é uma anormalidade. Essa é a filosofia interior da queda. No interessante novo catecismo de Sir Oliver Lodge, as primeiras duas questões são: o que você é e qual é então o sentido da queda do homem? Sir Oliver Joseph Lodge, 1851-1940, foi um físico e escritor britânico que se envolveu no desenvolvimento do rádio, adquirindo patentes chaves. Também é lembrado por seus estudos sobre o espiritualismo e o paranormal, principalmente a telepatia, considerando-se um espiritualista cristão. Lembro-me de me entreter escrevendo minhas próprias respostas a essas questões, mas logo descobri que eram respostas defeituosas e agnósticas. A questão, o que você é, só podia responder, só Deus sabe. E a questão, o que quer dizer com a queda, só poderia responder com completa sinceridade que, seja lá o que for, não sou eu mesmo. Este é o paradoxo primário de nossa religião. Algo que nunca conhecemos de forma completa não é somente melhor do que nós, mas até mais natural do que nós mesmos. E não há qualquer teste para isso, exceto o puramente experimental, com o qual estas páginas começaram, o teste do quarto acolchoado e da porta aberta. Foi só depois que conheci a ortodoxia que vim a conhecer a emancipação mental. Mas, para concluir, mostrarei sua aplicação especial à ideia definitiva da alegria. Disse que o paganismo é uma religião da alegria e o cristianismo da tristeza. Seria também fácil provar que o paganismo é pura tristeza e o cristianismo pura alegria. Semelhantes conflitos nada significam e nada levam. Tudo o que é humano deve ter em si a alegria e a tristeza. O que interessa é a forma em que as duas coisas são equilibradas e divididas. E o verdadeiramente interessante é que o pagão, na maior parte dos casos, se tornava cada vez mais feliz à medida que se aproximava da terra, cada vez mais triste à medida que se aproximava dos céus. A exuberância do melhor paganismo, como na jovialidade de Catulo ou de Teócrito, é de fato uma exuberância eterna que nunca será esquecida por uma humanidade agradecida. Gaius Valerius Catullus, 84-54 a.C., foi um poeta latino da República Romana tardia que escreveu sobre a vida pessoal em vez dos heróis clássicos. Influenciou fortemente Ovídio, Horácio e Virgílio, sendo redescoberto na Idade Média tardia. Teócrito, 270 a.C., indefinido, o criador da antiga poesia bucólica grega, floresceu no século III a.C. Mas é uma alegria sobre os fatos da vida, não sobre sua origem. Para o pagão, as pequenas coisas são tão doces quanto os pequenos ribeirões que jorram nas montanhas, mas as coisas mais amplas são tão amargas quanto o mar. Quando o pagão olha para o próprio núcleo do cosmos, ele congela. Por trás dos deuses, que são meramente despóticos, sentam-se as moiras, que são mortais. Moiras eram 3 irmãs que na mitologia grega determinavam o destino dos deuses e dos homens. Faziam uso da roda da fortuna ao tecer o fio da vida de todos os seres. Pertenciam à primeira geração divina, sendo filhas de Moros e Ananke. Na verdade, as moiras são mais que mortais. Estão mortas. E quando os racionalistas dizem que o mundo antigo era mais iluminado que o cristão, do seu ponto de vista estão certos. Pois quando dizem iluminado, querem dizer obscurecido por um desespero incurável. É profundamente verdadeiro que o mundo antigo era mais moderno que o cristão. O elo comum reside no fato de que tanto os antigos quanto os modernos falaram e agiram de forma miserável sobre a existência, sobre o todo, enquanto os medievais pelo menos se alegravam com o simples existir. Concedo livremente que os pagãos, como os modernos, só eram miseráveis a respeito do todo, eram bastante alegres sobre tudo mais. Concedo que os cristãos da Idade Média só encontravam a paz no todo, estavam em guerra sobre tudo mais. Mas se a questão revolve sobre o eixo do cosmos, então havia mais contentamento cósmico nas ruas estreitas e sangrentas de Florença do que no anfiteatro de Atenas ou no jardim aberto de Epicuro. Giotto viveu em uma cidade mais escura que Eurípides, mas em um universo mais alegre. Eurípides, 480-406 a.C., foi um dramaturgo trágico da Atenas clássica. Na era helenística, tornou-se um pilar da antiga educação literária. Suas inovações afetaram todo o desenvolvimento do drama, especialmente a ideia da representação de heróis míticos e tradicionais como pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias. Seus contemporâneos o associaram a Sócrates na liderança de um intelectualismo decadente, e ambos foram ridicularizados por Aristófanes. A grande massa dos homens foi forçada a ser alegre sobre as coisas pequenas, mas triste sobre as grandes. No entanto, ofereço desafiadoramente meu último dogma. Não é natural ao homem ser assim.
O homem é mais ele mesmo, mais viril, quando a sua posse fundamental é a alegria, e quando o pesar é superficial. A melancolia deveria ser um interlúdio inocente, um estado de espírito tenro e fugidio. O louvor deveria ser a pulsação permanente da alma. O pessimismo é, na melhor das hipóteses, um feriado emocional pela metade. A alegria é o trabalho tumultuoso pelo qual todas as coisas vivem. No entanto, de acordo com o estado aparente do homem, como visto pelo pagão ou pelo agnóstico, essa necessidade primária da natureza humana nunca pode se realizar. A alegria deve ser expansiva, mas para o agnóstico deve ser contraída. Deve se aferrar a um canto do mundo. O pesar deve ser uma concentração, mas para o agnóstico sua desolação se espalha por uma eternidade impensável. É isso que chamo nascer de cabeça para baixo. O cético pode verdadeiramente se dizer de pernas para o ar, pois seus pés estão dançando para cima em êxtases inúteis, enquanto seu cérebro se encontra no abismo. Para o homem moderno, os céus estão realmente abaixo da terra. A explicação é simples. Ele está de ponta cabeça, e ela é um pedestal muito frágil para o sustentar. Mas quando consegue ficar novamente de pé, ele sabe o que fez. O cristianismo satisfaz subitamente e perfeitamente o instinto ancestral do homem por estar de pé, e o satisfaz supremamente nisto. Através do seu credo, a alegria se torna algo gigantesco, e a tristeza algo específico e pequeno. A abóbada acima de nós não é surda porque o universo é um idiota. O silêncio não é o silêncio desalmado de um mundo sem fim, sem objetivo. Na verdade, o silêncio ao nosso redor é uma quietude pequena e lamentável, como a quietude pontual de uma enfermaria. Talvez a tragédia nos seja permitida como uma espécie de comédia misericordiosa, já que a energia frenética das coisas divinas nos nocautearia como uma farsa embriagante. Podemos suportar nossas lágrimas com mais leveza do que suportaríamos as tremendas levezas dos anjos. Por isso talvez estejamos sentados em uma câmara estrelada de silêncio, enquanto a gargalhada dos céus é alta demais para que possamos escutá-la. A alegria, que era a pequena publicidade do pagão, é o gigantesco segredo do cristão. No momento em que encerro esse volume caótico, abro novamente o estranho e pequeno livro do qual brotou todo o cristianismo, e novamente sou assombrado por uma espécie de confirmação. A tremenda figura que preenche os evangelhos paira, a esse respeito, como em todos os outros, acima de todos os pensadores que sempre se acreditaram grandiosos. Seu patos era natural, quase casual. Os estoicos, antigos e modernos, tinham orgulho em esconder suas lágrimas. Ele nunca escondeu suas lágrimas. Ele as mostrou abertamente em sua face aberta à luz do dia, mesmo nas ruas de sua cidade natal. Mas ele escondeu alguma coisa. Os super-homens solenes e os diplomatas imperiais se orgulham em controlar sua ira, mas ele nunca controlou a sua ira. Lançou móveis escada abaixo no templo e perguntou aos homens como esperavam escapar da condenação ao inferno. Mas ele guardou algo para si. Digo isso com reverência. Havia naquela personalidade arrasadora um fio que deve ser chamado de timidez. Houve algo que ele ocultou de todos os homens quando subiu a montanha para orar. Houve algo que ele cobriu constantemente pelo silêncio abrupto ou isolamento impetuoso. Houve algo que era grande demais para Deus nos mostrar quando caminhou sobre a terra, e por vezes tenho imaginado que era a sua alegria.